O senhor fez uma referência ali antes que o Exército deveria tomar cuidado com o que está acontecendo, senão vai ter que treinar com um videogame. Né? Chama atenção o posicionamento dos militares brasileiros a favor desse processo de entrega aí de setores estratégicos da economia nacional. A gente lembrar que mesmo no período da ditadura, né, os militares tiveram políticas mesmo de enfrentamento com o interesse dos Estados Unidos, como foi o acordo militar com a Alemanha, tinha uma política externa de alinhamento com países africanos recém-independizados. Houve uma mudança, digamos, drástica, qualitativa no posicionamento dos militares em relação a um projeto de nação, na sua opinião? Uma das coisas que o mundo inteiro respeitava o Brasil era pelo fato de, durante o golpe militar brasileiro, os militares não terem desmontado a indústria brasileira, pelo contrário, fortaleceram alguns setores da industrialização brasileira. Criaram, por exemplo, programas importantes como o do etanol, em função da crise do petróleo. Bem, o que nós estamos vendo agora, não sei se é uma posição do conjunto das Forças Armadas, do Estado-Maior, mas pelo menos de alguns militares que falam pelo governo Bolsonaro, é de total desinteresse pela soberania nacional e de total, disposição de vender tudo. Ou seja, eu até disse outro dia numa entrevista que, um militar que não defenda a soberania nacional, que não é um nacionalista, ele nem deveria chegar a general, porque a obrigação das Forças Armadas é de proteger os interesses do país, é de proteger o povo contra inimigos externos. Ora, e a entrada totalmente desregulamentada do capital para explorar as riquezas brasileiras na verdade, você abrir mão da sua soberania. Eu acho que isso é muito delicado e acho engraçado porque, embora o Bolsonaro bata continência para o Trump, ele vem na contramão do Trump, né? O Trump é um direitista que utilizou como discurso o fortalecimento do Estado Nacional. Resolveu comprar a briga com a China, dizendo que era preciso gerar emprego nos Estados Unidos. O Bolsonaro faz exatamente ao contrário, ou seja, ele está desmontando o Brasil, desmontando a possibilidade de gerar emprego nesse país, a troco não sei do que. Eu não consigo entender, Marcos, a obsessão dessa reforma para juntar 1 trilhão. O que eles querem fazer com 1 trilhão? Reforma da Previdência, no caso. Tirar 1 trilhão dos pobres para fazer a reforma da Previdência, para dar esse trilhão para quem? Ora, porque não é para o pobre, que o pobre vai começar a pagar sua própria aposentadoria. Então, essa obsessão é que me deixa perplexo, porque um governo, para discutir uma reforma na Previdência, ele discute no momento em que a economia está razoável. Discute no momento em que a economia está crescendo, que você está gerando emprego. Por que até 2014 a Previdência era superavitária? Sabe por quê? Porque nós tínhamos criado 22 milhões de empregos formais. Porque nós tínhamos legalizado 6 milhões de empreendedores individuais. Então, quando as pessoas estão trabalhando, quando as pessoas estão construindo, a Previdência é superavitária. Agora, quando você tem 13 milhões de desempregados, mais 28 milhões ou 30 milhões de subempregos, pessoas trabalhando de bico, obviamente que a Previdência tem um rombo muito grande. Então, como é que vai resolver isso? Fazendo a economia crescer, gerando emprego, pagando salário, distribuindo renda e cobrando corretamente a Previdência Social. Que de tempos em tempos você tem que ter reforma na Previdência, ajudar, a Previdência, a realidade, a longevidade das pessoas. Então, você pode fazer isso, mas você faz de comum acordo com a sociedade, você discute com os sindicatos, você discute, por que os empresários vão deixar de contribuir? Por que eles vão deixar de contribuir? Por que o Estado vai deixar de contribuir? Quando a Previdência tinha dinheiro, utilizaram para construir a Transamazônica, utilizaram para construir a ponte Rio-Niterói, sem prestar contas ao trabalhador. Então, eu só posso dizer uma coisa, Marcos, o que está acontecendo no Brasil é muito estranho.
Acho que não é apenas o Brasil que está passando por uma metamorfose, sabe, doentia, gente de extrema direita, gente sem nenhum bom senso, gente com muito ódio, e a questão social não aparece em lugar nenhum. Não existe nenhum compromisso com a questão social, com a melhora de vida do povo, com a construção de casa para o povo, com a melhoria da saúde. Você veja, os médicos cubanos foram embora, sabe, dizendo que eles iam colocar médicos. Já fazem 6 meses que estão governando e tem muita cidade nesse país que não tem um médico. Então, a sociedade brasileira tem que acordar. Tem que acordar porque o Brasil, sabe, tem que ser tratado como uma propriedade de 210 milhões de habitantes e todo mundo tem o direito de viver dignamente nesse país. Não pode a sociedade viver no sobressalto, viver subordinado às mentiras, viver subordinado a fake news, viver subordinado a Twitter. Agora é o governo que se comunica, sabe, sem ter que prestar contas a ninguém, um governo que não gosta de dar resposta. Então é esse o Brasil que nós estamos vivendo e é um país que exige da sociedade brasileira levantar a cabeça e brigar para que o Brasil volte a recuperar a democracia e volte a recuperar a sua soberania, que é o que mais me preocupa nesse instante, é a gente voltar a virar uma república de bananas.